Olá, caros não fonofóbicos, eu sou o Mr. Luar e hoje nós vamos falar sobre fobias. Uma fobia é um tipo de transtorno de ansiedade, é o medo ou aversão irracional de alguma coisa. Elas podem ser desencadeadas por traumas ou simplesmente fazer parte da natureza instintiva da pessoa. Para ser diagnosticado como uma fobia, ela precisa estar presente no indivíduo há pelo menos mais de 6 meses, podendo ou não ser tratada. Durante o vídeo vou usar algumas imagens para ilustrar algumas fobias, então se você for sensível a esse tipo de assunto, recomendo que veja outro vídeo. É claro que hoje eu não vou falar apenas das fobias mais conhecidas, como a claustrofobia, que é o medo de lugares apertados, ou a talassofobia, que já tem um vídeo sobre aqui no canal. Entre os medos mais comuns, também temos a nictofobia, que é o medo do escuro. Normalmente quem tem esse medo tem mais medo do que pode haver no escuro do que do próprio escuro em si. Afinal, todo mundo sabe que uma pilha de roupa nunca é só uma pilha de roupa às 3 horas da manhã. Mas o esperado é que esse medo vá desaparecendo aos poucos enquanto a pessoa cresce. A acrofobia, que é um medo de lugares altos, que é um medo até bem sensato, pra ser sincero, porque dependendo da situação, uma queda não é nada desejada e você pode ir até jogar no Vasco. E por falar em jogar no Vasco, tanatofobia é o medo da morte. Seu nome vem de Thanato, que é o deus grego da morte. Particularmente, eu não tenho medo de morrer, mas eu também não tenho pressa. Um medo que ficou bastante famoso na internet foi a tripofobia, que é basicamente o medo de vários buracos amontoados. Com vários vídeos de tutoriais de maquiagem, trollagens de veracidade bem questionáveis e até uma fake news dizendo que isso era causado por um inseto. O inseto em questão é uma barata d'água, que por mais que não sejam os seres mais inofensivos do mundo, não conseguem levar um ser humano a óbito, muito menos fazer o que a fake news mostra. Mas se encontrarem esse bicho, não é bom ficar pegando, porque mesmo assim ela tem uma picada bastante dolorosa. E isso nas costas dela são apenas ovos. Espero que vocês não tenham entomofobia, que é o medo de insetos. E já que estamos falando de artrópodes, outro medo bem comum é o de aranhas, a aracnofobia. Na verdade, existem vários medos de animais específicos, como a ofidiofobia, que é o medo de cobras, a sinofobia é o medo de cães, enquanto a felinofobia é o medo de gatos, selacofobia é o medo de tubarões. Já a apifobia é o medo de abelhas, que é importante não confundir com a esfexofobia, que é o medo de marimbondos. O medo mais específico que eu consegui encontrar foi a anatidaefobia, que é o medo de ser observado por patos. Também tem a ostraconofobia, que é o medo de ostras. Tá bom, chega. Pois também existem fobias para certos grupos de animais, como a herpetofobia, que é o medo de répteis, ou a ornitofobia, que é o medo de pássaros, ou até mesmo de reinos inteiros, como a zoofobia, que é o medo de animais, e a botanofobia, que é o medo de plantas, ou até mesmo a bacilofobia, que é o medo de bactérias. Mas vamos deixar a biologia de lado e vamos falar sobre um medo que realmente assola muitos homens no Brasil. Estou falando da falacrofobia, o medo de ficar careca. E é por isso que o vídeo de hoje podia estar sendo patrocinado, mas não tá. Olha que gancho bonito, olha que gancho perfeito. Cabia uma propaganda certinho aqui. Mas enquanto isso não acontece, eu faço das palavras do filósofo contemporâneo Renan as minhas. Não há cura para a calvície. Deus nos jogou essa praga e a ciência nos abandonou. Alguns medos são até explicáveis, como a balistofobia, que é o medo de mísseis, ou a cleptofobia, que é o medo de ser roubado. Agora, tem alguns que eu realmente estou procurando um sentido até agora, como por exemplo a gatesfobia, que é o medo de ficar rico. Eu não achei nada sobre a etimologia dessa palavra, mas eu realmente quero acreditar que é por causa do Bill Gates. Já a aporofobia é o medo de pobres, e a peniafobia é o medo de ficar pobre. Algumas fobias parecem que foram nomeadas na maldade, como a hipopotomonstrosecpedaliofobia, que é o medo de palavras grandes, e a aibofobia, que é o medo de palíndromos, que se você não sabe o que é, são palavras que são lidas da mesma forma de trás pra frente. Por falar em palavras, literofobia é o medo de letras, e a aritmofobia é o medo de números. Mas é claro que também existem medos de números específicos, como a octofobia, que é o medo do número 8, e a tetrafobia, que é o medo do número 4. Esse medo em específico é mais forte no Japão, e lá ainda existe uma explicação cultural, já que a pronúncia do numeral 4 em japonês é muito parecida com a palavra morte. Triskaidekaifobia é o medo do número 13. Esse medo é razoavelmente comum, graças às superstições e também ao filme do Jason. E já que falamos nele, parascavidecatriafobia é o medo específico da sexta-feira 13. E é claro, há também a hexacosioiexacontaexafobia, que é o medo do número 666, vulgo Aleister Crowley.
que é temido por motivos puramente religiosos. Continuando na religião, teofobia é o medo de Deus ou de religiões. Satanofobia é o medo de Satã. Eclesiofobia é o medo de igrejas. E estigiofobia é o medo do inferno. Demonofobia é o medo de demônios. Importante não confundir com a demofobia, que é o medo de multidões, que é quase a mesma coisa. Só que essa última também pode ser chamada de oclofobia. Mas, com certeza, a fobia que mais assola a maioria dos extremistas religiosos é a darwinofobia, que é o medo de Charles Darwin e de seu darwinismo. Mas aqui no canal a gente luta contra a gnosofobia, que é o medo do conhecimento. E pra finalizar, se você chegou até aqui é porque não tem fobofobia, que nada mais é do que o medo de fobias. E bem, o vídeo de hoje foi esse. As fontes, como sempre, vão estar na descrição. Gostaria de me desculpar pela demora dos vídeos, mas o que aconteceu foi que nessas últimas férias, que seriam, teoricamente, o tempo em que eu teria mais disponibilidade para gravar e editar os vídeos, eu fiquei doente. Mas se serve de consolo, o vídeo de Vita Carnes já está em produção. E bem, o vídeo de hoje foi esse e eu te espero na próxima. Bye!